Com relação a redes de computadores e a internet, julgue o item subsequente. As redes locais, LANs, L-A-N, são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para interconexão de um grupo grande de usuários. E aí, nós temos que avaliar se está certo ou errado. Para entender isso, pessoal, essa parte da matéria, ela pertence ao que nós chamamos de abrangência geográfica das redes. E aí nós precisamos entender o que significa essa sigla LAN dentro da abrangência geográfica das redes. Então acompanha comigo aqui. Vamos começar com vários tipos de siglas que podem aparecer. Vamos começar com o termo PAN. Se aparecer na prova PAN, P-A-N, isso significa rede pessoal. É a Personal Area Network, quer dizer, é uma rede de uso pessoal. E quando é que eu posso dizer que uma rede é uma rede pessoal? Quando ela conecta dispositivos que pertencem a um determinado usuário, a um único usuário. Por exemplo, o meu notebook conectado ao meu smartphone, conectado ao meu tablet. São 3 dispositivos diferentes, mas que pertencem ao mesmo usuário, que estão conectados entre si, trocando dados e formando uma rede. Por isso esta eu vou chamar de rede pessoal. Então, rede pessoal é aquela rede que conecta dispositivos de uso pessoal de um determinado usuário, e aí nós vamos marcar a sigla PAN. Um outro detalhe para isso, além de entender essa história que PAN é uma rede pessoal que conecta dispositivos de um determinado usuário, essa rede pessoal pode ser uma rede pessoal sem fio. E se ela for uma rede pessoal sem fio, então nós vamos chamar de WPAN. O W significa wireless, que traduzindo significa sem fio. Então, WPAN é uma rede pessoal sem fio, é uma wireless PAN. Só PAN é rede pessoal e WPAN, rede pessoal sem fio. Agora observa, a questão citou o termo LAN, L-A-N, estava marcado lá na questão. Isso significa rede local. LAN significa rede local, traduzindo é claro. E quando a gente tem a ideia de uma rede local? Quando ela conecta computadores que estão num local específico e que atende a demanda de diversos usuários. Por exemplo, imagina que eu tenho uma rede local dentro de uma sala, eu tenho uma rede local dentro de um prédio, dentro de uma casa, dentro de um escritório. Quando ela está geograficamente restrita a uma casa, uma sala, um escritório, a um prédio, isso é uma rede local. Por isso nós chamamos de LAN, Local Area Network, uma rede local. Então ela tem um espaço restrito bem específico, né? Observa, rede de computadores restrita a um local geográfico específico no âmbito de um prédio, de uma casa, de uma sala, de um escritório. E também aqui tem a ideia de que se for sem fio, nós temos uma outra nomenclatura. Uma rede local é LAN e uma rede local sem fio é WLAN. De novo aqui vindo a ideia do W significando wireless, né? E tem mais, quer ver? Nós podemos aqui imaginar o próprio padrão Wi-Fi que tanto o pessoal conhece. O padrão Wi-Fi é um padrão que cria uma WLAN, uma rede local sem fio. Então imagina ali o roteador Wi-Fi dentro de uma casa, criando um ambiente de uma rede local sem fio, uma WLAN, ok? Bem, temos um outro conceito que era importante para a resolução dessa questão, que é o conceito de MAN, que significa Metropolitan Area Network ou simplesmente rede metropolitana. A rede metropolitana, chamada MAN, tem uma abrangência dentro de uma região metropolitana, imaginando conectar computadores em diferentes bairros, por exemplo, de uma cidade. Então, quando eu tenho uma rede da qual a abrangência não é mais só local, num prédio, numa casa, numa sala, num escritório, mas a abrangência dentro do âmbito da região metropolitana de determinadas cidades, aí nós vamos chamar de MAN. Então, rede conectando computadores em bairros diferentes da mesma cidade ou da mesma região metropolitana. É a abrangência dentro da área metropolitana de uma determinada região, por exemplo, diferentes bairros de uma cidade. E também aqui tem a historinha de que se for uma rede metropolitana sem fio, nós vamos acrescentar o W e aí vai virar WMAN. WMAN, Wireless MAN, significa uma rede metropolitana sem fio. Aqui eu tenho um exemplo de uma rede metropolitana sem fio, onde foi instalada uma antena num determinado ponto, que permite a conexão de computadores dentro de uma abrangência metropolitana daquela cidade. E ainda temos mais um outro termo, o termo WAN, que significa Wide Area Network, que é uma rede de longo alcance, uma rede de longa distância. E aí é quando a rede ultrapassa a abrangência metropolitana, quando ela passa a conectar, por exemplo,
computadores em diferentes cidades que não pertencem à mesma região metropolitana, em diferentes estados, países ou continentes, como a internet, por exemplo. A internet é uma rede WAN, porque é uma rede de longo alcance, é uma rede de longa distância. Aí nós vamos chamar de WAN, certo? Rede de longo alcance, com abrangência geográfica para longas distâncias, conectando computadores em cidades, estados, países e até mesmo continentes diferentes. Pessoal, agora que a gente fez essa análise, nós podemos voltar para a questão. Quando a questão diz se as redes locais LAN são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para a interconexão de um grupo grande de usuários, isso está errado. E por que está errado? Porque quando eu falo de LAN, não é para a região metropolitana. LAN é uma rede local, é criar uma rede dentro daquela casa, daquela sala, daquele escritório, daquele prédio. Por isso, rede local, LAN. Aqui, quando ele disse, são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para a interconexão de um grupo grande de usuários, o certo seria colocar MAN, M-A-N, que são as redes metropolitanas. Então aqui ele só mudou a historinha para confundir. Então, na verdade, aqui para ficar certa essa questão deveria ser as redes metropolitanas, MANs, M-A-N, aí sim são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para interconexão de um grupo grande de usuários. Não LAN. LAN é uma rede local para um número restrito de usuários. Observa, LAN, rede local para um número restrito de usuários. MAN, região metropolitana para um grande número de usuários e, claro, WAN, rede de longo alcance, para um número imenso de usuários ao redor até do mundo, como é o caso da internet. Então, errado, claro, essa questão.